Sentar, queridos, graça e paz para todos. Amém. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Não, sério. Mais uma vez aqui, né? Alegria rever os irmãos, pastor Wilson, pastor André, tantos outros, né? E também rever os irmãos. E eu tenho acompanhado, né, na medida do possível, nas quartas-feiras, aquele podcast abençoado. E eu tenho visto muito o pastor, né, aqui, né? Ontem foi ele, foi? Ontem. Maravilha. Também o presbítero, outros irmãos, Deus abençoe suas vidas. E antes de eu pregar, eu queria mostrar para os irmãos alguns livros, tá? Que eu tenho bastante livros, né? E de vez em quando eu tiro alguns da biblioteca e ofereço aos irmãos, né, assim, para se interessar. Se você não tiver esses livros, eu quero oferecer para você. Esse aqui, ó, por exemplo, Os Segredos da Mente Milionária. Quem já leu? Alguém já leu? Nunca leu? Então, recomendo que você leia esse livro, porque é um livro que você vai lendo, não tem versículo na Bíblia nele. Mas, se você perceber, tem muito da Bíblia nele. Às vezes os autores é o seguinte, eles são cristãos, mas para que o livro ele alcance todo mundo, eles tiram da Bíblia, mas não diz que é da Bíblia, né? Você já percebeu isso? Eles tiram da Bíblia, só não falam que é da Bíblia. Mas a maioria dos livros, né, de prosperidade, de finanças, de cura emocional, está tudo na Bíblia. Essa é a verdade. Aí você vê, poxa, isso aqui está na Bíblia. Aí vai lá, está na Bíblia. Só que não está o versículo, né? Mas a gente que estuda sabe que está na Bíblia. Então, O Segredo da Mente Milionária é um livraço. Tá? Aqui ele fala o seguinte, que o dinheiro, nós temos que ter uma mente, um pensamento de milionário. Mesmo que você não seja ainda, mas você já tem que pensar como se fosse. Agir como se fosse. Não? De vez em quando, não todo mês, né? Mas de vez em quando, ir num lugar bem bacana, um restaurante bem, né, comer uma comida boa, andar no shopping assim, onde as roupas são boas, mesmo que você não vai comprar nada, mas fica olhando pelo menos, né? Vai lá. Isso é muito interessante. Aí eu separei umas frases aqui interessantes. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Eu vou achar aqui uma frase aqui que eu separei. Aqui, por exemplo, desse livro aqui. A sua programação conduz os seus pensamentos. Os seus pensamentos conduzem os teus sentimentos. E os teus sentimentos conduzem as suas ações. E as suas ações conduzem os seus resultados. Então, uma coisa vai levando a outra. Você pensa, coloca em prática e vai caminhando ali dentro daquele propósito. E eu tenho certeza que vai te ajudando. Eu gosto muito desses livros assim. Tem esse livro aqui, que ele é best-seller também, ó. Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill. Alguém já leu? Já conhece? Não também? Esse livraço, muito bom. Esse livro aqui tem uma frase aqui, um dado, né? Porque na verdade ele fala sobre várias pessoas que conquistaram, que foram bem sucedidas e eram pobres, não tinham nada, né? Por exemplo, o Henry Ford. Quem é o Henry Ford? O criador do carro Ford. Ele sonhava em ter uma carruagem que não precisasse de cavalo e criou o carro, né? E ele não tinha equipamento para isso. E ele conseguiu fazer um carro que, na verdade, hoje a gente usou muito, né? Meu pai teve muito forte. E eu também já tive. Então, um livro muito interessante que conta a história de vários homens que tiveram... Tá aqui, ó. Tá aqui. Eles conseguiram muito sucesso porque persistiram, insistiram até conseguir aquilo que eles queriam.
Estou procurando a frase aqui, mas fugiu aqui do livro aqui. Uma frase interessante, inclusive, do criador da lâmpada, tá? Ele errou 10.000 vezes até conseguir criar uma lâmpada. Tá aqui o nome dele que eu esqueci agora. E também tem esse aqui, ó. Casais inteligentes enriquecem juntos. Isso aqui é do Gustavo Cerbasi. Ele é um investidor e que fala que é importante que um casal, quando quer prosperar, eles têm que ser inteligentes para prosperar junto. E o outro, também do Gustavo Cerbasi, investimentos inteligentes. Eu sou fã desses assuntos, tá? Fã mesmo. Eu gosto disso porque é um assunto que é bíblico, porque quando fala de finanças, tem muito respaldo bíblico e por isso que eu gosto. E um livro meu, eu escrevi 4 livros, e esse aqui é o mais recente, Espírito Santo. Tá? É um livro sobre o Espírito Santo. Tem 13 lições, 13 assuntos sobre o Espírito Santo. Símbolo do Espírito Santo, nome do Espírito Santo, como ele agia no Antigo Testamento, como age no Novo. Tudo baratinho, você não vai nem imaginar. Depois você me procura pra gente. Tá bom, querido? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia aí. Vamos lá, sem mais delongas. Olha o que a Bíblia fala. Eu quero ler primeiro aqui com você no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Eu quero falar, dentro desse texto aqui, que uma das coisas que faz a pessoa travar em várias áreas da vida dele é guardar ressentimento e guardar amargura no coração. É um dos assuntos também que eu gosto muito de tratar, porque, na verdade, às vezes a pessoa é um bom profissional, ele sabe fazer tudo muito bonitinho, mas ele tem mágoa e ele não prospera por causa disso. Então, em Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz: cuidado, que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e assim contamine a muitos. Então, olha aqui a recomendação do apóstolo escritor aos Hebreus. Tenha cuidado. Se tem uma coisa que você tem que ter, é cuidado para não entrar amargura no seu coração. Aleluia. Porque do que existe de possibilidade de entrar amargura na gente, não está no Espírito. Por causa de quê? De decepções, traições, tá? Infidelidades. As pessoas não são fiéis com a gente está contando com as pessoas, daqui a pouco elas metem o pé, a gente que é pastor, passa muito isso, né? Pastor, estamos juntos, hein? Pode deixar, eu estou contigo. Pronto. Daqui a pouco está mais. Não é verdade ou não? Então acontece muito isso com a gente. Então você não tem que contar com ninguém, conte com Deus. Porque se você ficar esperando muito por alguém, você pode se decepcionar. Porque muitas vezes a gente põe a nossa expectativa em gente. Não, fulano falou, vai estar comigo, eu estou contando com ele. Ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, de palavra, pronto, daqui a pouco muda tudo. Tá? Até acontece muito comigo, eu voltei a pastorear, eu tinha jubilado. Alguém falou, poxa, pastor, novo assim? E eu tenho 58 anos, fazer 59 agora, mas já estava cansado. E eu parei, né, pastor Wilson? Vim para cá, para a Rússia, fiquei aqui um tempão. Tentei montar aqui um ministério de mentoria. Ainda tem alguns pastores que a gente ajuda aqui. Mas daqui a pouco não deu, eu tive que voltar para lá para pastorear. Mas o que acontece? A gente passa por muitas decepções na vida. Né? De gente que chega na igreja, né? Pastor, senti de Deus, o senhor que me mandou para cá para te ajudar. Eu senti isso no meu coração, Deus falou comigo. Aí quando vai embora, manda uma mensagem para o WhatsApp. E fala assim, pastor, não estou mais aí não, hein? Aconteceu isso comigo. Não sei se já aconteceu contigo.
Né? Mas comigo... Então o que acontece? Nós precisamos tomar o cuidado. Diga assim, tomar cuidado. Tomar cuidado. Tenha cuidado. Que ninguém se exclua da graça de Deus. Porque por muitas decepções tem gente te tirando da graça de Deus. A graça de Deus, ela não sai da gente à toa, mas a gente sai da graça de Deus. A graça de Deus é um favor imerecido que Deus não fica tirando a graça dele da gente toda hora. Porque tem gente que fala, toda hora ele está falando, Senhor, me dá da tua graça, toda hora ele está falando, me dá da tua graça. Como assim que ele já te deu uma vez? Quer de novo? Mais graça? Graça sobre graça. Graça sobre graça. A Bíblia diz, Paulo falou assim, Deus falou para Paulo, minha graça te basta. Pronto, acabou. Pela graça sois salvos. Então eu não preciso ficar pedindo, Senhor, me dá da tua graça. Mas Deus não tira a graça dele. Mas a gente sai da graça. Como que a gente sai da graça? A gente saindo do propósito. Saindo do propósito sai da graça. Deus não fica dando o Espírito dele todo dia para a gente. Ele já deu uma vez. Ele também não dá por medida. Ele dá sem medida. Não existe ninguém com mais Espírito do que o outro. Ah, fulano tem mais Espírito Santo do que eu. Todo mundo tem a mesma medida do Espírito Santo. Só que cada pessoa vai se entregar de forma diferente para o Espírito Santo. Eu falo isso nesse livro aqui. Então a medida do Espírito Santo para cada um é a mesma. Mas cada um tem dons diferentes do Espírito Santo. Entendeu? Então, a mesma coisa a graça já foi dada. Mas ele sai da graça. Então a Bíblia diz, tome cuidado para que ninguém te exclua da graça de Deus. Preste bem atenção nesse detalhe. Você tem que tomar esse cuidado. Agora, o negócio aqui não foi mais. Eu estou copiando aqui, ó. E outra coisa. E que nenhuma raiz, duas coisas que a gente pode receber assim. Tomar cuidado para que não se exclua da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe. Eu gosto de ilustrar isso aqui como aquela plantinha que dá na árvore, que ninguém plantou lá, um pé de manga, da jaca, já viu? A gente chama lá de erva de passarinho. Já viu erva de passarinho? Quem plantou erva de passarinho naquela árvore? Ninguém. Mas deve ter sido um passarinho que trouxe uma semente não sei de onde, colocou naquela árvore lá, caiu no bico dele, daqui a pouco veio uma chuvinha, daqui a pouco a erva de passarinho começou a ter vida, aí começa a sugar a energia da árvore, daqui a pouco a erva de passarinho está linda e a árvore está murcha. E assim acontece? Porque a erva de passarinho, ela não tira a energia da terra, ela tira a energia da árvore. Então, quando a gente se deixa levar por essas coisas, a nossa energia é levada. A erva de passarinho está levando. Nosso sentimento, as nossas angústias, nossos amargura, está levando a nossa energia e a gente começou bem, daqui a pouco está mal. A Bíblia diz que o nosso fim tem que ser melhor do que o nosso início. Tem gente que começa bem e termina mal. Ah, eu comecei tão bem, tão animado na obra, mas as decepções vão tirando a energia dele. Tem gente grudada na gente que, em vez de trazer para a gente, eles tiram da gente. E vão tirando. Quando você vê, você está mortinho e você vê que está vivo lá. Por causa de quê? Por causa justamente disso. Mas Jeová é muito bom. Dessa energia que a gente vai perdendo. Por isso o apóstolo fala aqui, tome cuidado. Eita. Se cuide. Não se deixe levar. Não se entregue totalmente. Porque a raiz de amargura, quando ela brota, ela não só prejudica quem a
a amargura entrou, mas ela perturba também muitos. É muito ruim lidar com gente amargurada. Gente amargurada. Já viu? Você não consegue fazer nada que agrade aquela pessoa. Ela está amargurada. Tudo que você faz, ela só vê o lado negativo. Ela só vê o lado ruim do negócio. Ela não vê nada de bom. Entendeu? Então, muitas vezes, a pessoa que está amargurada, ela não fica amargurada sozinha, ela perturba outros. Ainda mais, principalmente quem está em casa, porque quem está na rua é uma maravilha. O que você acha de fulano? Pô, fulano é uma benção, de pastor, aquela pastora, que missionário. Rapaz, é uma maravilha. Mas em casa é um problema. Por causa que, na verdade, quem paga mais o preço é quem está dentro de casa, porque aquela pessoa descarrega tudo quem está em casa. E aí, se ele está chateado, ele briga com a mulher. Se está chateado, briga com os filhos. Se está chateado, briga com o marido. Ele vai por aí fora. E ele vai destilando, vai entornando toda a amargura em cima dos outros, que não tem nada a ver com isso. Por isso, tem que ter cuidado. E qual a receita, pastor, para a gente tomar esses cuidados? O que a gente tem que fazer para a gente tomar esses cuidados? Nós temos que tomar algumas atitudes importantes na nossa vida. Entendeu? Primeiro, você tem que ser um leitor mesmo, tirar um tempo, como a pastora falou, de devocional com Deus. Você tem que parar, ter um lugar secreto para você orar, para você ler livros, tá? Para você meditar na palavra. Você tem que ter esse lugar, esse momento com Deus, é o a sós com Deus. Aleluia. Porque a gente tem que ter os nossos a sós com Deus, né? Então a gente tem que ter esse momento. Tem um versículo aqui, por exemplo, em Provérbios 4, 23. Esse texto é muito conhecido, mas a gente precisa falar dele. Acima de tudo, guarde o seu coração, por dele é que saem as saídas da vida. Em outra versão é: em tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Então, o que a gente tem que explicar? Porque coração aqui na Bíblia não é o coração que a gente tem aqui, mas são os sentimentos. Então, vou traduzir. De tudo que você deve guardar, guarde os seus sentimentos. As tuas emoções. Eita, Jesus. Porque é das suas emoções que procedem as saídas da vida. O que são emoções? Nossos sentimentos. Então, todas as nossas decisões, sejam elas boas ou ruins, saem dos nossos sentimentos. Então, muitas separações por causa do sentimento, do momento, muitas atitudes inesperadas ou precipitadas são tomadas por causa dos sentimentos. As pessoas vão tomando atitude. Eu sempre falo o seguinte: você pode ter vontade de falar algo com alguém, mas se você tiver sangue quente, melhor não falar agora. Espera um pouco. Deixa o sangue esfriar, deixa a tua emoção, né, parar de ser acalorada. Espera um pouquinho. Você vai falar a mesma coisa que você ia falar quando está chateado, mas de maneira diferente. Eita, papai, tu é bom demais. Viu? Quando você fala na hora, você fala as palavras, você não mede as palavras. Aí quando você fala sem pensar, já era. Já foi, você já falou, não tem como. Por mais que você peça perdão, aquela pessoa vai ficar chateada contigo. Então guarde o seu coração, guarde as suas emoções, porque é dela que procede as saídas da vida. A gente tem no nosso corpo algumas entradas e algumas saídas, tá? Só na cabeça tem um monte. Os olhos, ouvidos, nariz, a boca. Olha quantas saídas tem.
No ouvido tem só entrada. Tá? Dos olhos tem saída. O ouvido tem entrada, porque entra. Dos olhos tem saída, porque eu vejo. Do nariz tem entrada. Da boca tem entrada e saída. Sim ou não? É. Então vamos supor, no meu ouvido só pode entrar. Não posso. Não sai nada do meu ouvido, só entra. Certo ou não? Dos meus olhos não entra nada, só sai. Do meu nariz não pode sair nada, só entra. Mas na minha boca entra e sai. E Jesus falou, o que contamina o homem? É o que entra ou o que sai? É o que sai. É o que... Então, os nossos ouvidos são entradas. Porque, então, o que a Bíblia fala? Porque dele procede as saídas da vida. No nosso corpo tem esses sentidos. Jesus falou sobre os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o corpo será bom. Mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. A Bíblia fala sobre o ouvido, que nós devemos estar pronto para ouvir e tardio para falar. A Bíblia diz sobre o nariz, sobre o nosso olfato, sobre o nosso cheiro. O que você está cheirando, né? Porque você pode pensar que não. Mas algumas coisas que a gente olha, escuta e cheira, mexe com a nossa emoção. Lá no Rio tem um rapaz que vende pipoca. A pipoca dele é muito cheirosa, faz fila para comer pipoca. Mas ele bota um cheiro lá, uma fragrância que as pessoas que estão longe vão lá comer pipoca dele. Porque, na verdade, é o cheiro, a fragrância, é aquilo que atrai. Então, tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Porque o que entra na nossa boca, obrigado, o que entra na nossa boca, Jesus falou que logo vai se desfazer. Mas o que sai pode nos contaminar. E pode causar um problema grande. Até o provérbio diz que são 7 coisas que desagradam a Deus, mas a 7ª abomina, é causar contenda entre irmãos, quer dizer, que sai da boca. Então existem coisas que a gente precisa entender. Eu creio o seguinte, que nós, como líderes, precisamos ter um equilíbrio emocional muito grande, porque senão você vai ir no chão toda hora. Porque você vai se decepcionar se você não tiver esse equilíbrio emocional. Então, para a gente terminar aqui, eu quero citar outro versículo, porque às vezes a pessoa está com algum problema, ele não pecou, não fez nada que é aquilo que a gente acha que é pecado de verdade, né? Porque tem coisas, algumas coisas que as pessoas acham que é pecado, e outras não. Mas guardar amargura, mágoa, ressentimento no coração, é um problema sério. Entendeu? Então o que a Bíblia fala? Lá em Marcos, capítulo 11, 22, diz assim, se você quando estiver orando, lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, perdoa o teu irmão. Quer dizer, então a gente está orando, aí lembrei que tem alguma coisa contra o irmão, aí eu tenho que perdoar o irmão. Mas tem um versículo aqui de Tiago, se você quiser dar uma olhadinha, 5,16. Eu estava falando com uma pessoa hoje, que estava assim, lembrando sempre assim dos pecados, né? Poxa, eu vou orar, eu lembro que eu fiz uma coisa errada e aquilo vem na minha cabeça e o diabo começa a me acusar. Mas existe uma receita. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Quem a Bíblia fala?
Precisamos confessar os pecados uns aos outros. Isso é um problema sério, porque tem gente que ele fala assim, eu não confesso para ninguém, não confesso para homem, eu só confesso para o Senhor. Porque o Senhor que sabe. Mas quando você confessa o seu pecado para o Senhor, é bom você falar para o Senhor, se eu pequei. Eu não sei porque que tem gente que pede perdão todo dia. E outro dia eu estava vendo uma pessoa falando, eu peço todo dia, toda hora eu estou pedindo perdão a Deus. Eu fico pensando assim, Jesus já nos perdoou. Eu já aceitei Jesus, ele já levou meus pecados. De seus pecados, diz a Bíblia, não vos lembrarei mais. Já joguei no mar do esquecimento. Por que eu vou ficar lembrando toda hora que pedir perdão toda hora, se ele já me perdoou e o sacrifício que Jesus fez na cruz foi definitivo? Entendeu isso, irmãos? Então o que eu preciso entender? Que se eu errei, pequei, fiz alguma coisa, eu preciso chamar alguém. Não é qualquer pessoa. É uma pessoa madura. Uma pessoa inteligente, emocionalmente também. Porque tem gente que se você contar qualquer fraqueza para ele, ele vai ficar diferente com você. Então é melhor você não contar para essa pessoa que se escandaliza à toa. Eu acho que é o seguinte, se alguém confessar para mim, como já confessou várias vezes pessoas que acreditam no meu ministério, e ninguém sabe o que a pessoa fez, se a pessoa tem coragem de confessar e falar, olha, eu fiz isso, estou arrependido, em vez de eu dar bronca nele, eu vou dizer assim, poxa, eu já te admirava, eu te admiro, agora eu te admiro mais ainda. Aleluia. Que você teve coragem de falar isso, de confessar, de se arrepender. O corajoso se confessa, o corajoso fala, o medroso esconde. Então, isso é muito interessante. Quando a pessoa esconde, é um perigo. A Bíblia diz que quem, está aqui em Provérbios 28, 13, quem esconde os seus pecados não prospera. Mas aquele que confessa e abandona, encontra misericórdia. Quando uma pessoa fala, ele não confessa, ele não diz o que fez, ele vai travar, ele não vai prosperar mais. Entendeu? E os maus sentimentos e a vontade de esganar alguém é um pecado, irmão. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho vontade de matar uma pessoa. Tem gente que tem vontade, só não mata porque tem medo para o inferno, mas tem vontade. Aí ele, ou de preso, né? Mas ele tem que chegar assim, poxa, eu fiquei com a raiva de fulano, a vontade que eu tinha de matar, de esganar, de fazer, isso aconteceu. E a gente vai tratar dessa pessoa, porque a Bíblia diz que quem esconde os seus pecados nunca vão prosperar, mas os que confessam e deixam alcança misericórdia. Quer dizer, Deus está dizendo o seguinte, aquilo que estava atrapalhando o teu crescimento, por isso que Tiago fala aqui, para que sareis, confessa os pecados aos outros, para que sareis, para que você seja curado. Tem muita gente que, infelizmente, guardando mágoas até de infância, do pai, da mãe, do irmão. Quantas pessoas, eu conversei com uma pessoa outro dia, ela falou, eu tenho ódio do meu pai. Por quê? Porque o pai foi embora de casa, separou da mãe, foi ter outra família. E deu mais atenção a outra família do que a família que deixou. E aquele ressentimento negativo foi entrando no coração da pessoa, e a pessoa se enveredou em vários pecados também. Enquanto o ódio não sair, a raiva não sair, os sentimentos negativos não saírem, essa pessoa não vai prosperar. Você tem que perdoar. Perdoar o teu pai, principalmente teu pai e tua mãe. Talvez alguém vai ver isso na internet aí. Você tem que perdoar teu pai e tua mãe. A Bíblia não diz que você tem que honrar teu pai e tua mãe se eles forem bons. Não é não? Não é, tem que honrar pai e mãe bonzinho.
Tem que honrar pai e mãe que me tratou bem. Tem que honrar pai e mãe. Não, tem que honrar pai e mãe, pronto. Independente de como você foi tratado. Se você conseguir liberar isso da tua vida, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Eita, glória. Talvez alguma coisa está te atrapalhando, te travando em doença, muita gente com doença. Uma vez aconteceu isso com uma pessoa que ela não era da nossa igreja, mas a filha era, e de vez em quando eu estava levando para o hospital. Pastor, veio aqui, minha mãe passando mal de novo e tal, ia lá buscar o hospital. Aí vinha embora, daqui a pouco, outro dia, hospital de novo. Aí um dia Deus falou comigo assim, eu senti, meu Deus, o que é isso? Essa mulher não é curada de jeito nenhum, meu Deus. E eu fui na casa dela, eu e minha esposa, e fomos lá, e perguntei para ela assim, a senhora gostaria de confessar algo que tanto seu coração te machuca, que te fere muito? Aí ela balançou a cabeça e falou que tinha. Eu falei, então, eu vou pedir tua filha, teu genro, teus netos, para saírem do quarto. Vai ficar eu e minha esposa, ela pode abrir o coração. E ela saiu todo mundo e ela conseguiu desabafar. Conseguiu falar o que havia acontecido com ela e por isso que ela não era curada. Ela falou, pastor, há 32 anos atrás aconteceu um negócio comigo. Isso me fere até hoje. E por isso que talvez eu não saia nem dessa cama. Eu falei, por isso mesmo. Pode começar a falar. E ela começou a dizer que um dia o marido dela saiu, viajou, e ela teve relação com o irmão do marido. E nasceu um garoto. E logo o irmão do marido morreu. E o marido criou aquele filho, aquele garoto, como se fosse dele, mas era filho do irmão. E aquilo magoava ela de maneira, porque ela não deu, porque morreu o rapaz. E aquilo ficou só com ela, não ficou nem com ele, porque ele morreu. E aquilo feriu ela de tal maneira. E ela confessou para a gente tudinho que aconteceu. Aconteceu isso. E eu falei, a senhora está arrependida disso? Estou. Ela era uma excelente líder de coral. Sabia dividir voz assim de uma forma interessante. Tá? Dividir as vozes certinho. Ela liderava o coral da igreja. Mas era doente. Mas depois que ela confessou o que ela tinha feito, o semblante dela mudou na hora. Ela sentou na cama. E eu falei, eu quero preparar uma ceia para a irmã. Quanto tempo a senhora não ceia? Não toma ceia? Muitos anos. Desde quando aconteceu isso, eu parei de participar da ceia. Eu vivo me acusando disso. Eu falei, vamos tomar ceia agora aqui. E pedi para preparar o suco de uva, peguei um pão, eu preparei e chamei todo mundo. Vamos cear junto aqui, a família. E ceamos ali. A vida da mulher mudou. Ela foi completamente restaurada aquele dia. Tomou a ceia, chorou, choramos junto. A filha querendo saber o que aconteceu. O que houve? O que aconteceu aqui dentro? Aconteceu que Deus está aqui. E aí, fomos embora uma semana depois, irmão, por que pareça, ela faleceu. Então, algo que estava travando até a partida dela, foi liberado. Ela foi salva, meu irmão. Sabe por quê? Porque aqueles que confessam alcançam misericórdia. Mas aqueles que encobrem nunca vão prosperar. Confesse os seus pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. Por isso que, desde esse momento, eu entendi o versículo de Tiago 5,16. E todas as vezes que eu vou orar por alguém, eu
procuro discernir se aquela enfermidade ou se aquele problema tem origem no pecado. Porque senão eu vou orar à toa. Eu peço a Deus para me discernir. Deus discernir, será que esse problema tem origem no pecado? Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus mesmo falou para aquele paralítico. Falou para a mulher, vai, não peques mais. E falou para aquele outro homem, para que te não suceda coisa pior. Né? Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então nós precisamos ter uma liberação, entender que o nosso coração tem que estar livre. Senão o inimigo vai aproveitar essa brecha que está na tua alma, no teu coração, para ver te acusando e te aprisionando. Quem entendeu até agora, diga amém. Amém. Então que o Espírito Santo fale no teu coração, que nós possamos sair daqui curados. Aleluia. Em nome de Jesus, curados. Sem nenhum tipo de acusação do inimigo. Eita, glória. Ele está repreendido. Ele não pode me acusar, dizer que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Porque ele pode apresentar uma lista enorme de falhas que você tem. Mas você só apresenta uma para ele. O sacrifício que Jesus fez na cruz por você. Aleluia. Amém ou não? Amém. Confia nele, confia no sangue de Jesus, confia no nome de Jesus, confia no sacrifício que Jesus fez na cruz pela tua vida. Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Agora o Júnior pediu você para colocar aquele pedacinho no fundo. Amém? Glória a Deus. Queria colocar só no finalzinho, no fundo, tá? Para a gente estar orando aqui agora. Pedindo a Deus que derrame graça sobre a nossa vida. E se você tem algo que você tem que confessar, que você tem que dizer, que você precisa falar, abre o teu coração agora. Procure um líder, procure alguém e fale para ele, para ela, onde você está falhando, o que você precisa consertar. Que o Espírito Santo fale no teu coração. Aleluia. Feche os teus olhos agora em nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor. Sim, meu Deus. Glorificamos o teu nome pela tua palavra liberada nesse lugar. Glória a Deus. Aqui é um local onde a tua presença reina. Glória. Onde tua presença está. E por isso nós estamos aqui para dizer para o Senhor: nenhuma raiz de amargura vai fazer parte do meu coração, Sim, meu Deus. da minha vida, do meu sentimento, das minhas emoções. Todos estão repreendidos em nome de Jesus. Nenhuma acusação há para aqueles que estão Meu Deus, em Jesus. aleluia. Dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Eu já joguei no mar do esquecimento. O seu inimigo não pode te acusar, porque existe agora uma liberação de perdão para a tua vida, onde o Espírito Santo vai reinar em você, e você vai sair daqui muito mais forte do que quando você entrou nesse lugar. Aleluia. A tua alma está livre, você não tem mais condenação, tudo está perdoado. Você vai poder botar a mão sobre os enfermos e curar os enfermos. Aleluia, Deus. Vai poder também curar os enfermos da alma. Porque o Espírito do Senhor está sobre você, que te enviou para pôr liberdade os cativos, Glória a Deus. libertar os oprimidos, tirar as algemas dos encarcerados. Em nome do Senhor, Pai, te louvamos por isso. Amém. Amém.